já após o futebol, a gente vai ouvir uma música do Padre Zezinho para matar as saudades daí da época que a gente era criança e ouvia muito o Padre Zezinho nesta época. Márcio Diego, que fim de semana terrível para os pernambucanos. O Náutico perdeu num jogo muito ruim. O Sport joga bem, mas perde. E de novo com interferência da arbitragem. E o Central, até o Central, que não jogou para valer, jogou um amistoso, perdeu lá em Arapiraca. E o Retrô empatou em casa. Eita, fim de semana da moléstia esse. Muitíssimo boa tarde, Mário Flávio, Paulo Roberto e a todos os ouvintes. É uma situação aí, rapaz, de início de campeonato para os pernambucanos não se desenrolou muito bem. O Sport na Série A, ninguém pode tirar assim, a atuação da questão da arbitragem, mas a parte da culpa do Sport ali, eu vejo a gente já comentar há um bom tempo aqui a questão do goleiro, que não é um goleiro de Série A, você vê que tem algumas falhas nos gols, partem dele também na parte dele. E na parte do ataque de fazer gols, você vê que o ataque do Sport não chuta. Então, às vezes joga bem, consegue ali envolver o time, mas finalmente não consegue desenvolver. O goleiro, pra mim, ali teve umas duas falhas, meu amigo. Teve um lance ali que tá dentro do gol. O Kaique França. Eu acho que aquele segundo gol também, ele saiu mal demais, não? Tudo bem que o cara, Hereda, o terceiro, tava morto ali. O terceiro, né? Que ele corre ali, o Hereda, tipo, deixa o cara pra não faz aquela marcação. Aquilo ali é o que a gente chama, né? Que a gente chama no futebol que o lateral não pode dar o fundo. É verdade. E tipo assim, o fundo, meu amigo, lascou tudo. E se caso da situação também é a questão da falta, que a gente sabe que é no início da jogada, né? E tipo assim, é o que agora assim, o erro em si, que vem sendo falado da arbitragem também, ela... Tipo... Veja, aquele lance, eu tava assistindo depois um programa no Sport TV e ficou meio a meio, ficou dividido. Metade do pessoal que tava na bancada disse que foi falta e a outra metade disse que não daria a falta porque o jogador do Sport, ele não vai jogar, ele já vai se jogando, o zagueiro. Mas eu acho que a mão do jogador do Veguete, né, ela meio que, assim, veja, qualquer hoje com contato no rosto, você sabe que tem essa questão do contato no rosto ali já é falta. Agora, o erro maior que eu vejo é na questão da arbitragem do VAR, que ele só mostra um ângulo para o árbitro ali. Então, assim, naquela posição realmente que foi mostrado, você, tipo assim, você não consegue tirar aquela dúvida. Quando em outro momento, em alguns canais de TV, que eles mostram a situação da frente, da câmera ali, da frente mesmo da situação, você vê que ele topa no rosto. Existe o contato, talvez o contato não seja, vamos dizer assim, 100% de derrubar, mas a gente sabe que ali, hoje em dia, dentro da área, um contato daquilo ali, por muito menos, acontece pênalti. O Antônio Henrique Marques, do bairro do Vassoural, disse que concorda que o Sport foi prejudicado, mas ele diz que o ataque do Sport é muito fraco, na opinião dele aqui. Isso, o único gol que saiu foi um gol contra. Então você deve depender disso. Como perde igual aquele Barleta, né, bicho? Isso é assim, o chute foi até um bom chute, mas pega no travessão ali. Não tem a calmaria de um verdadeiro atacante assim, de finalizar. Agora tem alguns jogadores ali que eu noto que estão altamente desmotivados. O Romarinho, quando entra, meu Deus do céu. Eu acho que ele já tá assim, sentindo que não tem vaga pra ele no time. E parece que tipo, não encaixou depois da lesão. O jogador não é o mesmo, como o pessoal não gostava muito dele, que ele se escava muito, mas nem isso hoje ele consegue fazer. E pra piorar, o Pablo, que tava fazendo um jogo até bom ali. Eu gosto do estilo do jogo do Pablo, que ele é diferente do Paciência. Veja, eu acho o Paciência um jogador mais técnico do que o Pablo, mas ele se movimenta mais. Paciência é aquele jogador mais paradão. E aí o Pablo se machuca também, né? Estica a perna e sente aquela dor na virilha. Já é o segundo jogo, que ele sai machucado ontem aos 40 do primeiro tempo, se machuca. Deve desfalcar o Sport contra o Bragantino e complica um pouco do Sport. O Sport deve receber aí, vamos dizer assim, uma ajuda em si aí do Zé Lucas, que foi campeão aí pela Sub-17 Seleção Brasileira, e deve aí compor o elenco para jogar contra o Bragantino. Olha, o Matheus Inácio aqui do Sítio Zumba diz: passaram a mão no Sport de novo. Na opinião dele aqui. Veja, é uma situação que vai criando um histórico de situação. Que 3 jogos e 3 erros. 3 erros. E assim, independente do erro, Mário, que um erro ele é cometível. Agora, assim, a sequência que vem se mostrando em cima do Sport é de dar medo. Às vezes você montar um elenco, você tem toda uma estrutura e você tipo, é penalizado por uma situação que não depende de você. Então aí complica mesmo. E assim, né, o Barleta, ele disse, eu gostei muito da fala do Barleta, que criticou a arbitragem, ele disse, mas não pode também, a gente tá jogando bem e perdendo. Sim. Porque, veja, se você tira ali o erro, mas ainda foi 3-1, né? Sim.
E a questão aí, como a gente fala, tanto da defesa, que teve suas falhas, a questão do ataque não fazer o seu papel, então ali vira um conjunto que ajuda, independente da arbitragem ou não, do Sport perder. O Náutico em si, falar um pouquinho do Náutico, o Náutico vinha até jogando... Um jogo terrível. Um jogo assim... Primeiro tempo. Curioso, viu? O Náutico jogou muito ruim o primeiro tempo. Fez 1-0. Aí quando tava melhorzinho, no segundo tempo, aí leva 2 gols, assim, num sono danado da defesa. Agora o Marquinhos... Eita, treinador ruim, viu? Agora que assim, Mário, uma das situações que eu vi aí na questão do jogo do Náutico é que os atacantes do Itabaiana conseguiram também aquele gol, que é aquele gol de momento. Eles conseguem no ar pegar aquela bola no giro ali que, assim, tem a sua certa dificuldade ali e coloca também, assim, a defesa não é um lance, assim, trabalhado. É um lance, assim, que eu digo, não é de sorte, porque foram 2 lances ali, mas a execução em si é aquela, tipo assim, se a que acertou fez o gol. Márcio, veja, de vez em quando o jogador de futebol ele tem que ter a percepção do jogo. Veja, qual era o único jogo do Itabaiana? Não, era a bola na área, não tinha outra jogada, o time não conseguia... Porque o Náutico tava com 3 zagueiros e 2 volantes. Então tava fechado. Um ferrolho. Então, a bola, a primeira, nas costas do Felipe Santana, foi o pior jogo dele ontem que eu vi, o garoto da base. E aquele gol em cima do Ryan, né? Que a bola vem longa e ele sobe só pra fazer figuração. Então é uma parte aí da falha do Náutico em cima do Itabaiana. E assim, como você disse também, a questão do Marquinhos. Se você faz uma análise em cima do jogo, você tem que mudar seu time pra corresponder a essa situação. E quando você não muda... Por incrível que pareça, eu estava assistindo o jogo com o Raí, eu disse a ele, olha, eu sendo Marquinhos no intervalo agora, eu tirava um zagueiro, o Felipe Santana, que tá mal no jogo, e ia pro esquema 4-3-3, tinha colocado o Bruno Mezenga e tinha colocado só 2 zagueiros. Aí ele só fez isso quando levou 2-1. Aí, às vezes, não dá mais tempo de reverter. Retrô fez o papel dele, que é... Perdeu um caminhão de gols. Ele joga muito naquele formato ali de não ir muito à frente, fica naquele controle ali, tenta um chute, eles tentam muito chute de fora da área, isso aí não pode ser negado, mas aí eu acho que assim, se ele quiser ir pra frente aí na Série C, se continuar desse jeito, complica bastante, não vai demorar. E só pra encerrar o Náutico, a torcida do Náutico continua odiando o Marquinhos Santos. Sim. Eu acho que... Veja, se o Náutico ganha do Botafogo agora, aí tira um pouco essa pressão. Mas se por acaso o Náutico perde para o Botafogo da Paraíba, é um jogo chato. Aí vai ter, mais uma vez, uma crise para ele enfrentar. Então eu acho que a situação do Marquinhos ela vai ficando insustentável. Porque ninguém gosta dele na torcida do Náutico. Complicou. Tanto do Náutico, que é o jogo que é nos aflitos contra o Botafogo da Paraíba, às 4 horas no sábado agora. É um jogo que pesa muito pro Marquinhos. E a gente, só para deixar também falar um pouco, pesa muito pro Alpepa também. Quarta-feira agora contra o Bragantino. Usando de exemplo, o técnico do Santos perdeu 3 e já caiu fora. Caixinha. Se você olhar nessa estatística e passar isso para o Sport, quantos jogos o Pepa já não perdeu de sequência? Então, assim, eu acho que se não mudar as características do time e a forma como ele vem jogando, como ele vem colocando o time... Márcio. Oi, Paulo, pode falar, né? Me fala uma coisa. Pedro Caixinha seria um nome para o Sport ou não? Rapaz... Eu falo com relação a tudo. Valores, forma de trabalho... Olha, é tudo muito especulativo, Paulo, assim, sentir um jogador desse de forma que você pega pra trazer, assim, tudo de última hora, pode ser que o cara se desvincule muito bem, ou não. O próximo jogo do Sport é contra o Bragantino. Sim. É quarta, né, se eu não me engano. Isso, quarta-feira. 7 horas da noite. Vai depender muito desse jogo. Se o Sport tropeçar em casa, aí eu acho que o Pepa voa. Eu acho também, acho que é o ultimato dele aí, porque a sequência... E assim, o pessoal fala, Paulo, o Sport tá jogando até bem uma coisa ou outra, mas, meu amigo, só jogar bem, final do campeonato, você só com derrota, não vale nada, sem pontuar, não adianta jogar bem, não. Me responda uma coisa, um empate já fritaria o Pepa? Eu acho que sim. Eu acho que o empate ele não cai, agora ele fica muito pressionado. Acho que ele fica na corda bamba ali. Depois é o Corinthians fora, né? Isso, é o Corinthians. É osso. Olha, e o Central perdeu amistoso lá em Arapiraca, levou fumo. Rapaz, 2-0. Quem viu o Central aqui esperava, tipo assim, que a gente fala assim, às vezes a gente não pode fazer uma avaliação de um time contra o outro nesses amistosos. Questão da gente tirar o pé, uma questão de uma viagem, às vezes não tá valendo 100% ali,
eu não sou muito de fazer essa análise assim, às vezes o jogador não tava bem, uma coisa ou outra. Quando é fora em si vamos dizer assim, no campeonato mesmo, aí se, beleza, tá valendo, se o jogador não botar a cara a tapa, aí eu acho que a gente começa a pesar. Verdade. Tem jogo hoje? Fechando alguma rodada de Série A? Não, a Série A, ela fechou 100%. Tem da C. Tem da C, é. Quem é que joga da C? Londrina e Ipiranga, às 8 horas da noite. O Londrina, pra mim, vai brigar pelo acesso. Acho que é um dos que vão chegar brigando ali. É o que a gente falava ano passado, que esse ano a Série C vai ser pegado. Não, teve uma hora ontem esse Ipiranga é o do Rio Grande do Sul, Teve uma hora ontem, quando o jogo do Náutico estava empatado, que até aquele momento do jogo ali, só tinha tido a vitória do Botafogo da Paraíba. O resto, todos os jogos estavam empates. Aí depois começaram os resultados a aparecer. Márcio, valeu, até amanhã. Valeu, Mário, valeu, Paulo e a todos os ouvintes. Beleza, Márcio, aquele abraço. Quem ganhou aqui o kit para a Caminhada da Paixão, um par de ingressos para o espetáculo foi o Ellison Henrique. Então você vai lá na Praça do Rosário, na garagem da Coletiva, vai pegar lá o seu prêmio.